Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade onde vamos aprender um bocadinho mais sobre o mundo à nossa volta. E hoje vamos falar sobre biodiversidade e conservação e para o fazer temos aqui um mega especialista connosco, João Gonçalo Soutinho. Muito obrigada por estares aqui. Obrigado, eu. Fico muito feliz de ter aceito o convite, porque de biologia eu percebo zero. O João é biólogo, é bolseiro de doutoramento em biodiversidade, genética e evolução, crânio. Coordenou projetos de conservação da natureza com desenvolvimento social, é membro fundador da associação BioLiving e coordena nesta associação o projeto da Vaca Loura, um projeto que eu fiquei a conhecer há algum tempo, quando te obriguei a fazeres uma reunião de 1 hora comigo a explicar-me tudo sobre o projeto. Muito bom. Depois de criar e coordenar então o projeto dos Gigantes Verdes, um outro com o município de Lousada, decidiu cofundar a Verde, a sua associação, para a conservação integrada da natureza. E aqui ele pretende começar a trazer soluções para a proteção destas gigantes através da sua valorização. E vamos perceber um bocadinho com o Gonçalo, não é? Eu chamo-lhe Gonçalo ou João, vai ser alternado. Eu chamo-te sempre João e aqui comecei a chamar Gonçalo. Vamos perceber um bocadinho qual é que é a importância da conservação da biodiversidade para o mundo, no fundo, e para a mitigação das alterações climáticas. E aqui começamos com a pergunta-chave. Ouvimos falar de neutralidade carbónica, ouvimos falar de alterações climáticas, mas ouve-se pouco falar de biodiversidade, pelo menos não tanto na ordem do dia como devia. Qual é o papel da biodiversidade? Boa questão. Para começar é ótimo. Pronto, se calhar podemos só definir o que é biodiversidade muito rápido. Basicamente é a variabilidade de organismos que vivem no nosso planeta, não só em diferença de organismos, de espécies para espécies, mas também a variabilidade dentro das espécies, ao nível dos genes, às populações, aos ecossistemas, é uma coisa muito grande. Falamos de diversidade, acima de tudo. E é extremamente importante termos esta diversidade de vida para o nosso dia-a-dia, ponto. Ok. Para tentar ser simples, só para não entrar aqui logo a matar. Não, podes entrar, mas dá uns minutinhos para a malta se habituar. Sim, pronto. Porque é importante tudo isto? Porque nós respiramos, nós bebemos água, nós temos as nossas casas, os nossos carros, tudo isto. Todos os materiais vêm do nosso planeta. Quase todos foram feitos ou por seres vivos, ou pela interação dos seres vivos, ou pela morte que alguns deles tiveram e criaram novos produtos, ou o que é que seja. Por exemplo, temos mármores que são feitos de sedimentos, de pequenas partículas que vieram de organismos que morreram, sedimentaram-se e criaram as pedras, ou a madeira que vem das árvores, pensando num ponto mais extrativo. Mas também do ponto de vista, por exemplo, climático, acima de tudo, temos o papel que muitos destes organismos fazem de regular os ciclos naturais do nosso planeta. Quer seja da água, quer seja do azoto, quer seja do carbono. O seu papel no dia-a-dia, simplesmente por viverem e terem interações entre si, permite que estes ciclos sejam regulados e que nós consigamos estar cá de forma sustentável e resilientes e continuar neste caminho. Isso é manter-nos vivos, essencialmente. E quanto mais biodiversidade, mais probabilidade de estas estruturas serem mais resilientes, no fundo. Sim, acima de tudo, o que acontece é que quantos mais organismos tivermos, quantas mais interações houver entre eles, normalmente é sinal que um habitat, um ecossistema está também em si mais resiliente, tem mais serviços a serem prestados e está-nos a dar mais valor. E por isso, quantos mais organismos tivermos, mais espécies diferentes, mais abundância entre eles e mais diversos, mesmo dentro de cada espécie, isto acontecer, normalmente também o habitat está mais saudável e por isso conseguimos que os serviços sejam mais melhor prestados. Exatamente. Boa. E o que é que se faz para conservar esta biodiversidade, não é? Bem, o que é que pode ser feito? Acima de tudo, o que é que pode ser feito para fazer a conservação da natureza? Acima de tudo, temos e o que um biólogo faz, é encontrar à partida onde é que estão os sítios que estão saudáveis e tentar proteger essas áreas. E proteger é mesmo limitar o seu acesso, sempre possível. E já é muito raro encontrar áreas assim. O que encontra-se sempre, ou quase sempre, é áreas já com algum nível de degradação. E a área de conservação da natureza e do restauro ecológico, todas estas ações, pretendem devolver a estas áreas a sua saúde. Ou seja, encontrar os problemas que estão presentes e implementar soluções para inverter essa degradação. Ou seja, restaurar, recuperar algo que já está em algum desequilíbrio e já faltam algumas espécies e, consequentemente, os serviços começam a desaparecer também. Eu tenho a sensação que a maior parte das pessoas, quando pensa em biodiversidade e conservação, pensa em vamos não mexer. Mas às vezes não, às vezes é preciso agir. Isso seria o ideal, há milhares de anos atrás, antes da nossa influência no planeta. Aconteceu, nós estamos cá há muito tempo,
fomos evoluindo, fomos alterando a paisagem e graças a isto muitos dos organismos que cá estão também adaptaram-se ou evoluíram também com estas alterações. O que está a acontecer nos últimos anos é que são mudanças bruscas na paisagem, acima de tudo, alterações de território, que levam a que mesmo estes organismos que se adaptaram a nós, ao nosso uso do planeta, mesmo estes começam a desaparecer. Simplesmente porque as decisões hoje em dia, ou a forma como gerimos o planeta, é simplesmente demasiado rápida, brusca, drástica e leva tudo à frente. E não tem em conta as externalidades. Não tem em conta as externalidades. Não, sem dúvida. Certo. Então, e quando vamos intervir nesses ecossistemas, porque fazes isso no teu trabalho e também, na verdade, fazes mais a parte da proteção do que já existe, certo? É um misto. É? Sim. Ok. Consegues-nos dar exemplos de coisas concretas que estejam a ser feitas por tanto em conservação como em ação? Posso dar o exemplo perfeito do que é feito em Lousada, que agora a Verde começa também a implementar. Eu comecei lá em 2017 o projeto Gigantes Verdes, que a ideia começa por saber onde é que estão então, neste caso são árvores de grande dimensão. Quão grandes? Explica-me como é que tu me explicaste como é que era. Um gigante verde é qualquer árvore que uma pessoa adulta, em princípio, já não consegue abraçar sozinho. Sendo mais certinho, é que tenha um perímetro de tronco medido à altura do peito, mais ou menos de 1,5 m, acima disto. Vão lá abraçar árvores, depois E vamos abraçar árvores, toda a gente, encontrar gigantes. Eles estão por todo lado. Em Lousada conhecemos mais de 7.400. Uma árvore com 1,5 m de perímetro não é assim tão grande, mas depois temos árvores que precisam de 4 ou 5 pessoas para abraçar. Depois temos as sequoias, que são tipo 20, 25. Isso infelizmente não temos muitas cá. Não. Também não são de cá, mas temos outras coisas engraçadas. E a ideia é, acima de tudo, encontrar estas árvores, que estão há dezenas ou centenas de anos, e queremos preservar essas da melhor forma possível. Elas não são protegidas a nível nacional, há muito pouca proteção para o arvoredo, e as árvores em particular são apenas um dos elementos naturais que tem este papel de suportar a biodiversidade. Não só em termos de absorção de carbono, de sequestro de carbono, não é? Isto é uma coisa que a maior parte das pessoas percebe que as árvores dão, não é? Porque assimilam no tronco o CO2. Fazem a fotossíntese, vão acumulando o CO2. Mas também por causa de todos os animais que delas dependem. Eu lembro-me de falares da vaca loura e eu fiquei... A vaca loura é um dos exemplos. Há um estudo muito interessante no Reino Unido que descobriram para uma espécie de árvore, que são os carvalhos, que para cá também são as árvores das mais interessantes, podem ocorrer mais de 2.300 espécies de organismos a viver sobre elas. Sobre a espécie, ou seja, sobre as árvores daquela espécie. Numa espécie de árvore, ou seja, numa árvore em si podem viver umas dezenas ou centenas. Sim. E é muito interessante. O que nós procuramos lá foi encontrar estas árvores, identificá-las, medimos cada uma delas, vemos que estruturas têm que podem ajudar a suportar os seres vivos, nós chamamos de microhabitats, que são cavidades, ramos mortos, coisas desse género. E a partir disto conseguimos perceber quais são as árvores mais importantes. Com as medições que fazemos conseguimos também calcular as questões todas de carbono, produção de oxigênio, etc. E a ideia agora é, a partir da informação que temos compilada, encontrar soluções para a sua, neste caso para a sua preservação, mas que permitam aos seus proprietários também restaurar a sua envolvente e criar novos habitats, e sempre possível criar novas áreas que estão degradadas. Não é criar novas áreas degradadas, é restaurar áreas que estão degradadas e, em último caso, criar novos habitats, sempre possível, em áreas que outrora já foram florestas nativas, que foram convertidas para eucaliptais ou o que quer que seja, e tentar devolver isso. Ou seja, é tentar encontrar o mínimo de degradação, resolver essas situações e, sempre que possível, depois criar novas áreas, mas, acima de tudo, preservar o que ainda existe. E a ideia, neste caso, o que nós fazemos, por exemplo, em Lousada, é ligar a neutralidade carbónica, este serviço e essa procura de serviços por muitas entidades para fazer conservação da natureza. Portanto, chamas-lhe o carbono biodiverso, não é? Carbono biodiverso, sim. Em que é que difere dos restantes métodos de compensação carbónica ou tipo de carbono acima de tudo, porque foca muito na preservação, acima de tudo, ou seja, queremos preservar o que já existe e o carbono que já está nestas árvores, que está a referir, não tem nenhum nível de proteção e nós queremos trabalhar com os seus proprietários para estas árvores não desaparecerem. Porque no fundo é isto, não é? Impedir que as pessoas as cortem. Sim, basicamente é isso. E por cada árvore que se evite ser abatida, estamos a poupar 1,5 tonelada de carbono, em média, para a atmosfera. Há 10 anos ou antes? Não, isso é o que já está nas árvores e todos os anos sequestram mais 50 quilos cada árvore. Uma pequenina, plantada agora, se calhar daqui a 10 anos pode ter 20 quilos em si. Por isso demora, tem uma curva de crescimento, há uma fase intermédia, normalmente acima de 1,5 m de perímetro, em que estão no auge de sequestro de carbono. Uma árvore, 1,5 tonelada de carbono? Sim, isso é o médio. Que já lá tem? Temos árvores com 7 toneladas. Sim. Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, na União Europeia um cidadão emite cerca de 6, 7 toneladas de carbono por ano. Portanto, uma árvore compensa uma pessoa.
uma árvore, uma muito grande. Uma muito grande, sim. Sim, Gigantes, pode, sim. estamos a falar das gigantes. Tem Ok. em mais, se calhar essas árvores têm mais de 100 anos, durante esse período todo foram acumulando em si Claro. esse carbono todo. Ok. Pronto, faz parte do processo. A ideia é evitar que esse, acima de tudo, seja devolvido à atmosfera Ok. e que possam continuar a fazer esse processo. Esta referência das 7 toneladas é simplesmente 1 ano. Certo. Por isso, nós, se vivermos 50 anos, temos de evitar que 50 destas árvores desapareçam. Sim. Mas isto é apenas a preservação. Depois temos a conservação, a gestão ativa do território, em que tentamos, por exemplo, controlar que espécies invasoras controlem determinadas áreas, plantamos novas árvores, construímos outras estruturas para a biodiversidade, charcos ou hotéis de insetos, ou o que quer que seja. Porque a ideia é tentar potenciar a biodiversidade ao máximo nestes espaços e que trazer alguma resiliência, alguma nova estrutura que está em falta, acima de tudo devido à ação humana. Ok. Isto é um bocadinho o que nós fazemos, mas há imensos projetos em todo o país, em todo o mundo, que fazem imensas ações super interessantes, que precisam de muito apoio das pessoas. Isso é um ponto bom, E que é o que é que nós podemos fazer, sim. não é? Como é que nós podemos apoiar estes projetos e, no fundo, se cada um de nós é responsável por 50 ou 60 árvores destas, por preservá-las, como é que o podemos fazer? Porque aquela ideia de plantar uma árvore e ir-se embora e deixar, se isto não for depois acompanhado, quem nos diz que elas não vão ser mortas a seguir, vendidas à indústria de papel, sei lá, se não são autóctonos, por exemplo, o que é que temos de fazer? É complicado. Sim, mas como estava a referir, há muitos projetos que estão em Portugal a tentar criar novas soluções para a conservação da natureza e focando nisso acima de tudo, e que precisam tanto de apoio monetário, infelizmente não há apoios financeiros, tanto públicos como privados alguns, mas é uma competição feroz. Todas estas instituições, aos mesmos pequenos fundos que vão aparecendo, e precisam, para ser mais simples e para ter ao barro à parede, portanto, é preciso de apoio financeiro. Mas depois também, sempre que possível, é possível aparecer, estar com as pessoas, fazer voluntariado. Muitas destas organizações trabalham muito nesta perspectiva de marcam um dia e pedem o máximo de pessoas possíveis para aparecer e ajudar a fazer determinada tarefa. Tipo limpezas de mato? Limpezas de mato, Quando há risco de incêndio, tanto risco, mas tanto do lixo, mas também de controle destas espécies invasoras ou de plantar árvores ou o que quer que seja. Limpar praias, limpar beatas, limpar tudo o que seja, vem muito desta estrutura. Mas depois há um papel muito importante que nós como cidadãos devemos fazer, e que vem também a nível das políticas públicas até a nível local, em que podemos, até ao nível da Junta de Freguesia, dos municípios, exigir que haja uma maior responsabilidade, tanto dos autarcas locais para fazer um trabalho mais interessante e de gestão do território. Eu trabalho num município que neste momento tem sido exemplo e tem sido muito interessante o trabalho que temos sido feito e somos pioneiros em muitas ações, mas que só mostra que é possível qualquer sítio deste país fazer coisas extremamente interessantes, com mais-valias não só para o ambiente, mas também para as pessoas que lá estão, e que trazem acima de tudo a melhor qualidade de vida para todos nós. Isso é relativamente simples, não é? Todos nós, Sim. ou pelo menos o poder local, se não está, devia estar perto das pessoas, não é? Sim. Portanto, todos nós devíamos saber quem é o Presidente da Junta de Freguesia da nossa Câmara. Isso é o mínimo dos mínimos. Sim, e falar Sim. e dizer, olhem, estão a ver estas plantas, não deviam estar aqui, isto não é daqui, não é desta zona, está a prejudicar isto e aquilo. E isso é uma coisa muito fácil de se fazer, ou bater à porta da junta ou mandar um e-mail, quer dizer, não há... Claro que muitas vezes os municípios também não têm as pessoas capacitadas, mas há sempre, felizmente, há biólogos em todo o lado deste país, muita gente capacitada, houver, muitas podemos pedir para organizações. Sim, a mim e qualquer outra organização que faça este tipo de trabalho. Felizmente as entidades trabalham muito bem umas com as outras, há muita gente capacitada, há muito trabalho a ser feito, faltam oportunidades. Normalmente os municípios também têm dinheiro que podem ajudar estas organizações a fazer este tipo de projetos, e são pequenas ações que podemos todos desenvolver. Ou podemos simplesmente ter melhores opções no nosso dia-a-dia e seguir as dicas que também vais partilhando e todo esse trabalho. Boa, foi obrigada Isto a é dizer trabalho isto. em rede. Exato. E sim, tem sido giro. Nós, acima de tudo, nós lançámos o Carbono Biodiverso, que liga um plano de subscrição mensal que permite compensar a pegada ecológica que temos a partir destas ações de preservação de árvores, de plantação de novas árvores, e que vamos tentando também lançar umas dicas de redução, porque não podemos só compensar a nossa pegada, temos de reduzir acima de tudo, essa é a solução. Mas há um caminho a ser feito, não é? Isto dá tanto para pessoas, indivíduos, como para empresas, qualquer entidade. Estamos agora a implementar tudo isto. A Verde nasceu em março, por isso estamos com 6, 7 meses, mais alguns. E a ideia é criar novas soluções e integrar, como diz o nome da Verde, integrar a conservação da natureza no dia-a-dia das pessoas, porque acima de tudo depois estes fundos vão para proprietários para gerirem melhor o seu território, criarem novas soluções, valorizarem as suas áreas. Isso é um ponto importante, porque eu acho que nós já falámos obviamente que é para eles não abaterem as árvores, mas a maior parte das pessoas não percebe porque é que eles sequer
querem abater estas árvores. E aqui, primeiro porque custam a manter, não é? As podas e tudo mais. Segundo, porque muitas vezes há incentivos económicos para se fazer plantação, sei lá, intensiva de eucaliptos. Sim. Na realidade temos isso muito bem mapeado, sabemos o que está a acontecer a estas árvores, quais são as pressões principais. Das 7.400 árvores que conhecemos, pelo menos 500 ou quase 500 desapareceram desde 2017 e conseguimos saber que 50% delas, um bocadinho mais de 50%, desapareceram por duas principais razões que na realidade a nível mundial são as principais razões de destruição de habitats e que levam à perda de biodiversidade, que estão ligadas a alterações do solo, principalmente por urbanização ou intensificação agrícola. Urbanização, transformação de áreas mais naturais para a construção de casas, zonas industriais, estradas, o que quer que seja. E a segunda, transformação de áreas que eram mais naturais ou da agricultura tradicional, muitas vezes tem muita biodiversidade associada, aquela questão que falámos dos usos tradicionais que havia, as espécies adaptaram-se para áreas intensivas. Lá em cima são as vinhas ou o tipo de produção, no Alentejo sabemos amendoais, olivais intensivos ou super intensivos. Portanto, estas duas pressões lá estão identificadas. Depois temos questões de abates de árvores para lenha, coisa assim no género. Pronto, e a nossa ideia com estes mecanismos de carbono biodiverso é mostrar às pessoas que manter uma árvore em pé também lhes pode dar algum valor associado. Para não ser o incentivo económico que as faz financeiro. Sim. Mas claro que nunca, apesar de serem valores diferentes do normal, o que nós adotamos, nunca estão ao nível da valorização que um terreno tem quando passa para urbanizável, ou o valor que se consegue tirar de uma área de produção agrícola. Mas a ideia é tentar criar aqui algum equilíbrio na balança, que não existe, porque simplesmente uma árvore, não havendo proteção legal, em Lousada há, mas porque nós criámos, mas no resto do país muitas poucas árvores têm isto, e não ser uma obrigação proteger as árvores. A ideia é mostrar que há um valor associado, que pode ser reconhecido não só pelo município, pelas entidades públicas, mas também pelas pessoas, que se pode criar, associado a isto, depois turismo, outros valores também muito importantes para as pessoas, e mostrar que a preservação e a conservação da biodiversidade pode trazer valor para as suas propriedades, simplesmente mantendo-as como estão ou tentando melhorar, caso haja algum tipo de degradação. E não simplesmente destruir tudo e criar novas coisas e construir. Sim, até que desaparece tudo dessa forma. Sim, e não só desaparece, como depois a longo prazo também se perde o valor dos próprios terrenos, e é isso que as pessoas às vezes não conseguem ver, porque o valor monetário está colocado no imediato, não é? E se calhar se as terras forem próprias, se estiverem alugadas para o olival intensivo, como estavas a dar o exemplo, a curto prazo elas não vão perceber a perda de rentabilidade, mas daqui a 20 ou 30 anos, quando quiserem fazer outra coisa, já não dá para nada. Vão perceber que não é assim tão boa ideia, não é? Portanto, isso é igual nos eucaliptais, em muitos dos casos intensivos. Mas claro que depois temos problemas de, acima de tudo, as pessoas têm de pôr pão na mesa e comida para as pessoas, para a família. Sim. E também eu, em particular, sinto-me privilegiado por não estar nessa situação, mas sei que muitos destes proprietários estão, e por isso é que também este tipo de apoio é importante. Pode, por muito pouco que seja, na realidade pode ser importante para o seu dia-a-dia, e não podemos descurar a parte social e económica da conservação da natureza, porque falamos de pessoas, falamos dos seus terrenos. E de sobrevivência. O país é 98% privado, por isso não podemos falar de conservação da natureza sem ser de falar com as pessoas, e acima de tudo não focar apenas nas áreas protegidas, porque não temos áreas protegidas, como eu disse no início, que era evitar que as pessoas lá vão. As áreas protegidas em Portugal são os hotspots de turismo, e por isso não há assim tanta conservação ou proteção a ser feita. Na realidade podemos fazer isto nos nossos quintais, nas nossas hortas, em todo o lado. É simplesmente, e o primeiro passo é reconhecer que há vida onde nós estamos, valorizá-la e criar o melhor valor possível. Isso pode ser a coisa mais fácil de fazermos já aqui, agora a seguir. Sabes e daí mais muitas coisas. Sim. Eu lembro, quando comprámos, eu acho que contei na altura, quando foste lá ver, quando comprámos a nossa casa, tem um jardinzinho, e o antigo proprietário disse muito orgulhoso que tinha deitado abaixo tudo o que era árvore, que tinha uma laranjeira de 3 metros. Eu acho que também falta um bocadinho de educação para as pessoas perceberem que, porque ele dizia, porque as laranjeiras sujam tudo de folhas, e assim fica tudo limpinho, 20 centímetros de betão. E eu lembro-me de pensar, ok, não vou julgar, porque não... Pronto, mas é esta educação que também faz parte. É vital. A educação ambiental é vital, é uma das premissas da conservação da natureza em Portugal, trabalhar com muitos grupos diferentes, de diversas ações, não só falar de reciclagem, que foram os últimos 20 anos de educação ambiental em Portugal. Professores, levem malta a conhecer os ecossistemas. Sim, mas acima de tudo é estar presente, é falar de natureza, isso é um dos primeiros passos, e tudo aí vem o carbono, vem tudo o resto, e vem água, vem tudo, vem ar, vem tudo. E estás a falar de conservação, eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos eucaliptais, das produções intensivas. Muitas vezes isto são tipos de produção que são subsidiadas. Sim.
como é que é possível, porque tu disseste em Lousada, já tornaram legalmente obrigatória a proteção dessas árvores. Como é que... Porque parece que são duas legislações quase que estão ali em conflito, não é? Batem umas com as outras, sim. E o que é que tu sentes que os proprietários... Não é? E como é que vocês, biólogos, tratam disto? Que é, por um lado, existe subsídio para a plantação intensiva de algumas espécies, por outro lado, vocês estão a tentar que não exista, porque é bom, mesmo para a gestão pública, que isto não aconteça. No nosso caso em particular, é uma questão de sorte da sensibilidade que o proprietário tem. E se quer a coisa a curto prazo ou a longo prazo. Portanto, para além de biólogos a trabalhar nisto, precisamos de advogados a trabalhar nisto, porque... Sim, e juristas, e economistas, e tudo. Certo. E na Verde tentamos juntar um bocadinho, e malta de comunicação, muita gente, e educação, tudo. Pois, certo. A conservação da natureza, tudo isto são... Estás a falar de biologia no início, conservação da natureza é tudo, é biologia, mas é tudo o resto, todas as áreas estão associadas. É a junção de tudo, é uma disciplina muito holística. E precisamos de tudo, precisamos falar com as pessoas, para trabalhar com as pessoas, falamos de dinheiro, falamos de qualidade de vida, falamos de saúde, e sem isso não conseguimos fazer nada. E uma coisa que tu pegaste no início, de precisamos de construir hotéis de insetos e tudo mais, isso são coisas simples que até nas nossas casas podemos fazer, não é? Consegues dar-nos assim 2 ou 3 dicas rápidas, para além, obviamente, o voluntariado e tudo mais, que possamos fazer para, efetivamente, pôr mão na massa, porque o que me parece, e daquilo que também tenho lido de estudos sobre o assunto, é que quanto mais nós temos contacto direto com a terra e com a natureza, mesmo as artes urbanas, o potencial para terminar com eco-ansiedades, para a integração social é muito forte. Qual é a maneira... Porque hotéis de insetos eu só ouvi falar há 1 ano ou 2. Nem sequer sabia, antes de ter uma horta, que precisava de atrair as abelhas para haver polinização e poder conseguir tirar a rentabilidade da horta, não é? O que é que as pessoas podem fazer? Tipo, desligam e vão fazer alguma coisa? Olha, antes de só dizer isso, uma coisa interessante. Os hotéis de insetos são engraçados, mas são uma medida drástica para atrair biodiversidade, como tu disseste. Porque se o sistema estivesse minimamente regulado, não era preciso atrair nada. Certo. E nós só os fazemos em casos, nesses casos, ou quando queremos que tenham uma vertente também educacional e construímos-los em escolas, com os miúdos das escolas e ajudam-nos a construir. Para começar aí, coisas simples. Façam uma horta, pode ser isso. Vão procurar o gigante verde mais próximo da vossa casa, ou seja, vão abraçar árvores. E conheçam, se calhar, a ONG ambiental mais próxima de vocês e colaborem com eles. Há alguma lista de ONGs? A APA, Associação Portuguesa de Ambiente, tem no seu site a lista das organizações não governamentais de ambiente, que não são todas, mas são as que já têm essa característica de ambiente ou desenvolvimento. E essas normalmente são mais antigas, já têm um grande grupo de associados, que estão distribuídos por todo o país, têm as moradas, têm essas informações todas. Depois há outras mais recentes, ou mais pequenas, ou grupos recreativos, culturais, pequenas coisas. Que também são importantes? Também são super importantes e às vezes têm núcleos de ambiente, mesmo nesses grupos recreativos, na junta de freguesia. Isso às vezes acontece, não há nenhuma lista sobre isso. Mas falem com as pessoas. Se não houver nada perto, criem uma associação, falem com os vizinhos, façam atividades e tentem ser cidadãos ativos também nesta componente. E depois ligar tudo isto. E se quiserem, falem connosco. Nós não estamos em contacto com outras pessoas em todo o país. Sim. Como é que podem entrar em contacto convosco e o que é que conseguem dar de serviço? Porque vocês estão, por exemplo, organizam visitas e workshops. A Verde neste momento está muito sediada em Lousada, mas trabalhamos com... Felizmente conheço muitas organizações em todo o país. Quem nos está a ouvir também está em todo o país. Sim, exatamente. Por isso podemos fazer a ponte com muitas organizações. Para procurar sobre a Verde é verde-associação.pt ou no Facebook verde.associação, portanto é fácil de procurar. E nós a partir daí tentamos fazer ponte com tudo. Temos lá a lista de serviços, podem conhecer a equipa, podem perceber o que andamos a fazer, podem vir ter connosco, temos muitas atividades sempre a acontecer. Para já em Lousada, mas esperamos em breve, no futuro. Também não queremos que esteja agora, também queremos não entrar em burnout, mas assim que possível começar a expandir e trabalhar noutras áreas e criar novas soluções. Boa. É isso. Obrigada, João. Agora já não se chama Gonçalo. Obrigada, João. Foi muito bom estar aqui a conversar contigo, perceber um bocadinho mais sobre isto. Tu, no início da conversa, tinhas-me dito que a biologia era simplesmente perceber que era, sobretudo, que era tudo diferente e que quando se percebesse isso, percebia-se biologia. Não estou especialista em biologia, mas percebia a complexidade, portanto, é importante nós termos esta ligação. Um dos temas de podcast que também temos para esta temporada é sobre a preservação dos oceanos, portanto, ecossistemas marinhos, e acho que os temas estão todos muito ligados, não é? Quanto mais biodiversidade, literalmente, está na palavra biodiversidade, melhor e mais resiliência, não é? E lembrar-nos que fazemos parte desta biodiversidade, não somos uma espécie à parte, somos uma parte da biodiversidade. Espero que tenham gostado deste episódio. Ficámos com muitas coisas que podemos aplicar no nosso dia-a-dia. Portanto, falar com as associações, ir abraçar árvores,
Até, se calhar apadrinhámos-las um bocadinho, não é? Quando percebemos que há um gigante verde na nossa rua, por exemplo, eu quando percebi que tinha um gigante verde no sítio onde os meus pais têm uma casa, de repente olhei para as árvores com um carinho diferente, não é? Começo a pensar, caramba, eles têm ali tanto poder concentrado. E portanto, façam isto, falem com as pessoas à vossa volta, façam uma horta, hotéis de insetos para ensinar às crianças, pode ser importante para eles perceberem de onde é que vem a comida deles. E pronto, e vemo-nos nos próximos episódios deste podcast. Se não nos estão a ver e apenas nos estão a ouvir, saibam que estão a perder uma oportunidade maravilhosa de estar frente a frente connosco. E portanto podem ir ter connosco ao YouTube do Zero, subscrever o canal, ficar atentos a próximos convidados. E se não viram os anteriores, vejam também os anteriores que valem a pena. E, obviamente, estamos também nas redes de streaming de canais habituais, do Spotify, as Apples e coisas da vida. E estamos também no Instagram, CatarinaFPB, ou em do-zero.pt. Obrigada e até ao próximo episódio.